Nesta aula é sobre orar no Espírito. Quero que nós lemos novamente Efésios 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Essa palavra no Espírito tem que ser bem entendido. Porque há muitas pessoas que têm talvez uma ideia muito limitada sobre como orar no Espírito. Quero que nós abrimos a nossa Bíblia em 1 Coríntios 14. Em versículos 14 e 15 diz o seguinte: porque se eu oro em língua estranha, meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Como que eu disse na outra aula, é importante ver a sequência. Primeiro no Espírito, outro com o entendimento. Então, há uma diferença. Um que o Espírito entenda, outro que a mente entenda. Se a nossa mente quer entender aquilo que o Espírito está a dizer, precisamos de interpretação. A nossa mente tem que interpretar. Interpretar significa, é como a nossa mente é um filtro. Aquilo entra no nosso espírito, vai subindo para a nossa consciência e a nossa mente interpreta. Por isso, muitas pessoas têm uma certa dúvida acerca do que o Espírito está a dizer. Então, eu acho que há pessoas que não conseguem discernir o Espírito Santo, aquilo que ele está a dizer. É um dom específico, a interpretação de línguas. A Bíblia diz que falar em língua estranha é falar no Espírito. Mas esse entendimento tem que ser mais alargado. Eu quero que nós entendamos aquela palavra no Espírito Santo. Tem várias formas de interpretar essa expressão. A primeira que eu quero que nós focamos é por meio de. Falar em línguas, ou como o Espírito, em Atos 2, 4, quando o Espírito Santo foi derramado e no dia de Pentecostes, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, e diz que como eles receberam aquela língua nova, em que muita gente entenderam, no seu próprio idioma, aquela língua, era mesmo milagrosa, mas cada um falava como o Espírito concedessem que falassem. Então é por meio, o Espírito Santo deu as palavras, mas eles tinham de falar. O Espírito Santo não mexeu na sua língua. Não usou uma voz estranha, ou saiu uma voz que era chamada do Espírito Santo de Deus. Não. Deu as palavras, a língua, mas eles tinham de falar. Por meio de, ok? A falar sem entendimento, porque essa linguagem ou língua é desconhecida. Então não é algo aprendido. É desconhecido, é um dom, é algo que vem do Espírito Santo dado ao homem. O homem somente fala, é por meio do Espírito. Okay? Outro aspecto deste no Espírito é com a ajuda de. Okay? Esse é outro aspecto em que nós devemos aprender. Quando nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo ajuda-nos na nossa fraqueza, na nossa confusão, na nossa não saber como orar, como deve ser. Quando nós oramos no Espírito, o Espírito intercede por nós. Ele que faz o trabalho. E Ele faz a oração certa. Romanos 8, 26 diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo conhece a vontade do Pai. Tem a oração perfeita.
Então, quando nós não temos conhecimento acerca de como nós devemos somente orar no Espírito e deixar o Espírito Santo a nos ajuda. Então tem esse aspecto de ajudar-nos quando nós oramos no Espírito. Outro aspecto aquela no Espírito, é na esfera do Espírito. É como João, o apóstolo, que estava naquela ilha de Patmos e recebeu a revelação de Deus, aquilo que é chamada, não é, Apocalipse. João foi arrebatado no Espírito, então ele entrou na esfera do Espírito Santo. Ele começou a ver coisas que ele nunca tinha visto antes. Ele começou a ver aquilo que, às vezes, ele diz que não tem palavras de escrever. É como? É pressa assim. Não? Ele não tinha nem palavras, nem vocabulário para descrever, com certeza, aquilo que ele estava a ver no Espírito. Então, entramos naquele ambiente no Espírito. Quando oramos, é para entrar nesta esfera, deste ambiente, em que nós começamos a ver e ouvir aquilo que está no céu. É algo impressionante quando nós somos dirigidos em oração assim. Todos sentem a diferença. É como que, o que aconteceu? Agora estamos no átrio, agora vamos do átrio para lugar santíssimo. Nós entramos numa outra dimensão. Há muitas formas que nós podemos tentar explicar aquela sensação, mas orando no Espírito leva-nos uma esfera nova, uma dimensão nova com Deus. A outro aspecto, quando nós falamos orar no Espírito e em conexão com o Espírito Santo, é a dependência total. É fluir, é como fluir no rio. É como aquela a visão que Ezequiel tinha, daquele rio que saiu do trono de Deus e eles entraram pelos pés e depois pelos lombos e depois pelo cinto. Então, e depois eles começaram a nadar. Aquilo levou-os até ao fundo. A Bíblia diz que até as nações. Não é? É fluir no Espírito Santo. E em oração nós podemos ter essa experiência. Talvez nós temos um certo controle no princípio, porque está no rio só até os pés. É algo controlável. Nós podemos dizer as améns, nós podemos saber bem no que cremos, nós podemos dirigir bem todo aquele tempo de oração. Mas à medida que nós entramos no rio, menos controle que nós temos. Então, essa, no Espírito, fala de dependência total. Fluir, deixa o Senhor fluir. Eu tenho estado em reuniões assim, em que nós começamos, tivemos uma ideia no princípio, mas aquilo fluiu e no fim, nós dizemos, puxa, essa foi tremendo, não é? Nunca pensei em orar assim, nunca pensei em ir para aquele sítio em oração. Mas o Espírito Santo nos levou. Então é importante que nós fazemos aquela conexão e que nós podemos ser aquele canal de bênção. Deixa o Espírito Santo nos usar em oração. É muito melhor do que somente ter a nossa lista das compras e aquilo que nós queremos que Deus carimba e aprova, né? E nos dá. É muito melhor quando nós fluímos no propósito de Deus e somos usados de uma forma tremenda. Rees Howells, um grande intercessor e diretor de uma escola bíblica em Bristol, na Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial, todos os alunos ficaram-se envolvidos na área da oração. E durante aquele tempo de vigília, eles começaram a receber revelação acerca de batalhas. Eles intercederam em Deus fluiu através deles. Eles têm tantas experiências das orações que foram
assim, tão dirigido pelo Espírito Santo. E o dia seguinte, eles leram nos jornais, tal como eles oraram, aquilo aconteceu no lugar da batalha. Talvez esse livro que foi escrito de Norman Grubb, é uma biografia acerca de Rees Howells, é chamado Intercessor. Esse livro transformou a minha vida, marcou-me quando eu era jovem no Senhor, quando aqueles primeiros passos que eu fiz com Deus. Aquilo tocou-me profundamente. Eu sempre queria, essa que eu quero ser usado por Deus nesta forma. Eu não quero somente fazer os meus planos e deixo o Senhor aprovar os meus planos, mas eu quero ser usado por Ele, eu quero entrar neste rio com Deus, eu quero conectar com Deus. Quando nós falamos acerca de oração sem cessar, como nós já temos lido em 1 Tessalonicenses 5:17, é só possível fazer isso quando oramos no Espírito. Eu lembro uma vez, eu estive com um pastor, nós fomos para uma cidade para outra, era uma viagem de 6, 7 horas de carro. E nós decidimos no princípio de não conversar, de não fazer algumas, ou ouvir música ou nada. Nós sentimos necessidade, vamos somente orar no Espírito todo o caminho, 7 horas. Quando chegamos ao nosso local e entramos na reunião, era uma reunião à noite, era uma campanha especial. O mover de Deus era tão forte. Deus moveu, houve um mover, houve tantos milagres e tudo, porque nós entramos naquela esfera de Deus, todo o caminho. E Deus nos encheu com sua virtude, com o poder de Deus. Por isso é importante de orar no Espírito, sem cessar. Tu podes orar no Espírito e fazer outras coisas. Conduzir o carro, fazer outras coisas. Porque a tua mente não está envolvida nesta oração. Se quiser, pode entender. Precisa na interpretação. Mas quando só orares no Espírito, o Espírito ora. E a nossa mente fica infrutífera. Também é a melhor forma de controlar a nossa própria língua. Nossa língua é tão usada tanto por Deus como pelo inimigo. E Tiago diz que quem controla a sua língua é uma pessoa perfeita. Quer controlar a tua língua? Ora no Espírito. Ora no Espírito. Ora em voz alta. Ora dentro de ti. Ora somente, quando estás a fazer outras coisas. Pratica. Começa o teu dia orando no Espírito. Começa quando estás a fazer planos, ora primeiro no Espírito. Entra neste rio. Não faz planos sem orar no Espírito. Deixa o Senhor te ajudar. Deixa o Senhor levar-te para um novo rumo, novo entendimento. Entra no Espírito para saber qual seja o bom, perfeito e agradável vontade de Deus. É a melhor forma de controlar a nossa língua. E essa língua tem que ser submetida ao Espírito Santo. Nós podemos começar a orar e parar de orar quando nós queremos. Aquilo não é tão pós, não é algo tão místico, não é um estado assim fora da nossa própria ser, não. Temos completamente controle total sobre a nossa própria língua. Por isso a Bíblia diz, fala em línguas, fala no Espírito Santo. Também quando usa aquela expressão e Paulo estava a fazer uma explicação entre o uso de línguas na igreja como no tempo devocional, quando estamos a orar, faz uma certa diferença. A maior parte das vezes diz quando é para edificar a igreja é falar em línguas estranhas. Então, quando nós falamos em línguas estranhas, nós precisamos de interpretação.
Mas quando oramos no Espírito, não precisamos de interpretação, porque Deus entende perfeitamente. O Espírito Santo, que é a origem desta oração. E quando nós oramos no Espírito, é diretamente, é uma linha direta com Deus. Não pode ser interferido pelos demônios. Os demônios não entendem. Nós oramos no Espírito. E depois Deus usa aquilo que é falado para concretizar o seu propósito aqui na Terra. Às vezes eu me pergunto, Paulo teve tanta, vamos dizer, quase azar na sua vida, tantos desastres, tantos problemas, tantos espinhos da carne, tantas coisas que estava a pôr no seu ministério. Ele diz, 3 vezes sofreu naufrágios. Uau! 3 vezes açoitado com varas. 5 vezes recebeu 39 açoites. Foi apedrejada, deixado morto. 3 vezes esteve no mar. Além disso, sofreu fome, fadiga, sede, frio, nudez, perigos, com falsos irmãos, perigos e acusações, tanta coisa que ele tinha sofrido. Como que ele aguentou isso tudo e ainda ter uma boa atitude? Ainda amar os seus irmãos, ainda ser dedicado a Deus, ainda avançar e sem desistir, sem queixar. Ele diz isso em versículo 18. Ele diz que eu oro em línguas mais do que todos. Porque essa lema controla a nossa língua e leva-nos ao lugar certo. Então vamos orar no Espírito, mais e mais. Vamos ser guiados por Deus em tudo. Deus vos abençoe.